Sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Bem, nessa semana eu quero falar sobre um personagem muito importante da nossa história, principalmente da nossa história monárquica, que foi o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Ele às vezes é retratado de uma maneira muito ruim pela cultura, pela mídia, pelos historiadores, as pessoas não lembram muito dele como uma boa pessoa, né, que ele era autoritário, não sei o quê. Mas nesse vídeo eu quero limpar um pouco a reputação dele, porque muitas coisas não são verdade, não são meias verdades. E eu achei oportuno fazer esse vídeo justamente agora, daqui a pouco parece que vai ter uma novela da Globo que vai falar sobre ele e tal. Então eu achei que seria interessante falar um pouco sobre isso. Principalmente se vocês gostam também quando eu falo um pouco sobre a monarquia do Brasil e a história do Império. Bem, um dos mitos que é mais disseminado sobre Dom Pedro I era que ele agredia a mulher dele, a primeira mulher dele, a Dona Maria Leopoldina. É verdade que eles não tinham o casamento perfeito, principalmente na segunda metade do casamento deles, mas ele nunca agrediu a mulher dele. Quando exumaram o corpo da imperatriz Dona Maria Leopoldina em 2013 e confirmaram que ela nunca tinha sido agredida pelo Dom Pedro I, isso na verdade eram acusações caluniosas dos opositores dele para tentar manchar a reputação do imperador e fazer ele embora, ou tirar o imperador de uma república. Mas isso não era verdade. Eles tinham muitas brigas constantes, mas nenhum biógrafo do Dom Pedro I nunca falou ou afirmou que ele tinha batido na mulher dele. Na verdade, eles explicavam que justamente que eles tinham muitas brigas intensas, né, só que mais eram simplesmente verbais e nunca chegavam ao nível de agressão física. Esse mito de que ele realmente batia na mulher dele se propagou mais, ficou mais forte quando a imperatriz Leopoldina ela perdeu um dos filhos dela quando ela estava grávida e acusaram Dom Pedro I de ter batido nela, de ter empurrado ela na escada, e aí ela teve um aborto espontâneo por causa dessa agressão. E aí ficou esse mito de que ele era agressor de mulher, mas isso não é verdade, não tem nenhuma prova disso. E uma outra coisa para esclarecer o ponto é realmente ele não era um marido muito fiel, pelo menos a primeira esposa, mas logo quando ele se casou com a sua segunda esposa, a imperatriz Dona Amélia, ele cessou todas as suas relações extraconjugais e a história mostrou que com a sua segunda esposa, pelo menos, ele foi na verdade um marido muito bom, um marido muito fiel. E ela não tinha muitas reclamações a fazer do marido sobre isso. Mas sim, a reputação dele ficou bem manchada com todas as traições que ele fez quando ele ainda era casado com a imperatriz Dona Leopoldina. Outra coisa que é muito importante se ressaltar sobre Dom Pedro I, que ele era a favor da abolição da escravidão, né, que distinguia ele do resto da elite política do Império. Só que o grande problema era que a Constituição que ele mesmo tinha passado colocava nas mãos do parlamento a prerrogativa de promulgar leis. E quem controlava o parlamento eram justamente aquelas mesmas elites agrárias que eram donos de escravos. Eles não tinham nenhum interesse em passar legislações para acabar com a escravidão. A única coisa que Dom Pedro I podia fazer naquela época era simplesmente dar o exemplo, era acabar com a escravidão nas suas fazendas e dar terra dos seus ex-escravos. Aproveitando que falando nisso, ele também não era um imperador tão autoritário como as pessoas tentam retratá-lo. Essa reputação de autoritário pegou mais porque ele fechou a Assembleia Constituinte e outorgou a Constituição de 1824, sem ter que discutir com o parlamento. Mas, como já foi dito muitas vezes em livros de história, por biógrafos dele e da história do Império, a Constituição que ele passou era muito mais liberal para a época do que outras constituições na época e do que a Constituição que estava sendo discutida na Assembleia, que o projeto de Constituição discutido na Assembleia, e que também a Assembleia Constituinte estava virando uma bagunça, estava discutindo assuntos que não tinham nada a ver com a Constituição. Então eles viram necessário para acelerar os trabalhos, fechar a Assembleia e passar uma Constituição muito mais liberal, que tinha muito mais vantagem do que a Constituição que estava sendo discutida na Assembleia Constituinte. Por exemplo, a Constituição que Dom Pedro I outorgou permitia votos para analfabetos.
É verdade que o voto era censitário, estava incluído no contexto da época, mas o voto para analfabetos era uma coisa quase que revolucionária na época, que não existia em muitos países, e que nunca seria discutido nessa assembleia controlada pelos grandes fazendeiros. E ainda, o Dom Pedro I, ele nunca tentou passar uma legislação que tentasse limitar liberdades civis, né, como por exemplo a liberdade de imprensa, é uma das maiores liberdades que a gente tem. Na verdade, as críticas contra o imperador eram constantes na imprensa, né, tanto que acusavam ele de bater a mulher dele. Mas ele nunca tentou limitar a imprensa, mesmo mentindo sobre ele. Ele também nunca se envolveu com fraudes eleitorais. Ele também sempre respeitou o parlamento, o poder do parlamento, nunca tentou dissolver depois o parlamento arbitrariamente, ou simplesmente porque o parlamento fazia alguma coisa que ele não gostava. Ele respeitava o poder do parlamento. Então isso mostra que, na verdade, ele não era um imperador autoritário, ditador, como muitas pessoas tentam retratá-lo. A verdade é que ele tinha vários pontos negativos, né? Ele perdeu a Guerra da Cisplatina, a economia do Brasil não era lá grande coisa, mas ele não era uma pessoa autoritária, como tentam descrevê-lo, ele não era racista, muito pelo contrário, e o mais importante, ele não batia na mulher dele, ele podia não ter sido um marido muito fiel, mas pelo menos ele não cometeu esse tipo de crime. Pois bem, monarquistas, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Façam qualquer pergunta nos comentários, eu tentarei responder nos próximos vídeos. Vocês curtam também as páginas monarquistas, compartilhem o Coluna do Rei. E a página do Coluna do Rei no Facebook. Ela está muito boa, está bem mais ativa, estou publicando vários memes lá. Então, por favor, curtam. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem.